Empezamos una serie hoy, reempezamos. Los que tienen memoria y estaban acá un tiempo atrás, yo no me acuerdo bien cuándo, creo que el año pasado. 2 años. Ah, entonces, bueno, los que tienen muy buena memoria, que puedan, que se acuerdan, nosotros estábamos en una serie de Juan, ¿no? Yo no me acuerdo si predicamos há 2 años atrás el capítulo 10 o si predicamos hasta el 9. Creo que predicamos el 10, ¿verdad? Pero como yo sé que yo y ustedes no tenemos tanta memoria así, ¿no? Arrancamos del 10 y aún citando algo del 9, 8 y para podermos entrar en la historia, aquecer nuestra memoria relativa al Evangelio de Juan. Entonces el Evangelio de Juan, capítulo 10, es lo que estaremos viendo en este momento, ¿no? Estaremos hablando de un tema que Jesús trata con el pueblo de la época, juntamente con sus discípulos, más el pueblo, hablando sobre la puerta y el pastor. Jesús haciendo una ilustración que era común en la época agraria en que vivía en aquel entonces. Hablar de ovejas y pastor era algo muy común, para nosotros no es tan común, ¿no? Si bien que acá en Uruguay hay bastante ovejas, ¿no? No es como Brasil, que para encontrar una oveja hay que ir al súper, y no a cualquier súper, hay que encontrar un súper que tenga algo de cordero ahí, ¿no? Para poder saborear, y ele já viene embalado todo. E todo lo que pensamos de ovejas en Brasil es un paquete con una pata o alguna cosa así, ¿no? Entonces acá cuando uno viene y ve el campo y las ovejas se ponen encantado, y el que está acostumbrado a leer la Biblia, es imposible no hacer esta asociación del mensaje. Pero allá en los tiempos de Cristo, acá como el interior de Uruguay, muy común la vida agraria y muy común se hablar de pastores y ovejas, ¿no? Entonces, estaba dentro de la cultura de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar de esta figura. Un aprisco, no, un redil, ¿no? Vamos a utilizar la palabra Reina Valera, ¿no? Un redil, las ovejas, la puerta y el pastor, o puede ser también la figura del asalariado, del que es contratado para trabajar toda una noche cuidando las ovejas, como este señor está sentado ahí. Entonces, tanto puede ser la figura del pastor como de un contratado en la noche para cuidar las ovejas. Este es el escenario de la ilustración que Cristo hace, se utiliza para explicar verdades profundas sobre su relación con los suyos, con los que le siguen. Isso tiene todo que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, la puerta y el pastor. Entonces, Juan 10, de 1 a 18, nosotros vamos a estar tratando. Vamos visitar un ratito el capítulo 9 para entender algo del contexto y así nos actualizarmos y vermos lo que deja el Señor para nosotros hoy como enseñanza. Entonces yo voy a leer el texto con ustedes de Juan, capítulo 10, de 1 a 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llamas por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que el Padre me conoce, y yo conozco el Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recebí de mi Padre. Oremos. Dios querido, una vez más estamos delante de tu palabra. Te pido para que tú nos ilumines en esta escritura hoy, para que aprendamos un poco más de ti. Es lo que te pedimos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entender el contexto entonces y nos situar en este texto que leímos ahora, recién, ¿no? Jesús está haciendo un discurso a un público. ¿Qué público es este? ¿A quién está hablando Jesús? Sobre pastor y oveja, sobre la puerta sobre ser la puerta y el pastor, sobre tener ovejas, sobre tener un asalariado, sobre tener un redil. ¿De qué está hablando Jesús, no? Entonces el contexto se da por el capítulo 9. Si ustedes vuelven un poco al capítulo 9, van a ver ahí la narrativa de Jesús sanando un ciego de nacimiento. Era algo totalmente improbable para la época principalmente, ¿no? Una persona que nació ciega volver a ver. Y Jesús sanó este hombre ahí, era ciego, y lo sanó. Entonces hubo un movimiento en la ciudad de Jerusalén por este acto de Cristo. Todos estaban ahí, ¿cómo puede? ¿Qué pasó? Y todo lo demás. Y los fariseos, las autoridades religiosas y políticas a la vez, de ahí, de Jerusalén, llevaron a este hombre ex ciego a juicio para interrogarle de cómo él podría, siendo ciego de nacencia, estar viendo. O sea, había mentira ahí, porque eso era imposible. Pero él decía, sí, soy yo era ciego, ahora veo. ¿Y cómo pasó eso? No sé, yo era ciego, ¿cómo puedo saber? De repente estaba viendo. Llama a los padres. Aí os padres vinieron con miedo
Aí as autoridades, ¿qué pasó con este hombre? É nuestro hijo. Pero nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y por qué ahora ve? No sé, él es grande, pregúntale a él. No me comprometa con eso. Yo sé que era ciego, porque es mi hijo. Y ahora está viendo, porque todos están viendo. Ahora, ¿cómo pasó? Pregúntale a él. Y ahí entonces lo echaron de la sinagoga, enojados con este hombre, por haber sido sanado. Y este hombre sale y ahí se encuentra con Cristo, sin saber que era el Cristo el que lo había sanado. Y Cristo se presenta no solo como el sanador, pero como el propio Mesías. Y ahí entonces este hombre se convierte y adora a Cristo Jesús. Una história increíble. Y pasado todo eso, viene la gente y se suma a Cristo. Porque obviamente él dijo que una persona me sanó. Las autoridades preguntaban al ciego, pero este hombre es un pecador. Y él decía, si él es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó. Y ahí lo echaron. Y ahí Jesús encuentra, el hombre encuentra a Jesús. Una linda história. Dentro deste contexto, entonces Jesús empieza a hablar a estas autoridades, al pueblo y a sus discípulos que están ahí, y empieza a explicar quién es Él. Porque esta es la duda. ¿Cómo puede un hombre sanar a un ciego de nacencia, de nacimiento? Y entonces estas personas se acercan y ahí empieza el texto que nosotros vamos a leer, donde Jesús dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Jesús está diciendo que existe un redil y una manera única para se meter ahí. Y es el pastor de las ovejas que habilita a las ovejas a entrarem ahí. Si entra alguien por otro lado, es para robar. No va a se meter por la puerta. Va a las escondidas. Entonces no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces Cristo está empezando a decir, de manera ilustrativa, que existe un rebaño que era el pueblo de Israel, porque eran los israelitas que estaban ahí. Estas eran las ovejas. Y él está diciendo que existen ladrones que no están haciendo la cosa de manera correcta con ellas, pero que existe un verdadero pastor de las ovejas de Israel. Él empieza a hacer este paralelo. Y ahí entonces él dice, a este, o sea, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces a este pastor, a este abre el portero, el hombre contratado para abrir ahí la puerta. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces cuando él sale a llevar las ovejas para alimentarse de manera correcta, este que va a llevar es el verdadero pastor. Pero el verdadero pastor, las ovejas lo conocen. Entonces Jesús estaba diciendo que en este redil de ovejas que habían ahí, que era el pueblo de Israel,
havia as ovejas que iam a reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Elas iam a reconhecer a voz. E estas ovejas iriam seguir a Jesus, o verdadeiro pastor. Então, a oveja solo sigue a su pastor. Eu não sei os que tiveram ovejas acá, pero a oveja vai a elegir, né? Eu sei que a Alexandra tem aí, já teve ovejas, não? Ella solo hace caso al que la cuida, al pastor. Eu já contei aquela história com minhas filhas quando chegamos ao Uruguai e quedamos encantados com as ovejas, como toda pessoa da cidade que nunca havia visto uma oveja só no super, não? Como les expliquei. E vimos uma oveja em la cidade, era Santa Rosa a cidade. Estávamos passando por aí e tinha na esquina uma oveja sentadita aí. Aí nós fomos sacar fotos da oveja. E minhas filhas assim, ela ventando, a oveja, e eu mirando a oveja. E eu fui com o auto e pus bem ao lado da oveja. Ela mirava hacia allá, não? Estava cá, ao lado de meu auto, e mirava para allá. E eu queria sacar uma foto da oveja, da carita da oveja. Mas ela mirava para allá. Aí nós começamos a chamá-la para que nos mirara. Primeiro para vê-la inteira, depois sacar a foto. Como se chama a oveja? Nós conhecíamos como muito el perro, não? Então pensamos, oveja, vem, oveja, e chegou um momento que já estávamos desesperados e a oveja assim, mirando para cá. E nós acá, oveja, miraram, oveja! E ela... Aí eu pensei, é sorda. A oveja é sorda. Por isso está caindo na cidade, não está no campo. Não sei. Aí, em um momento, chega um homem do outro lado da esquina e assim, aí a oveja se levanta aí e nos ignora por completo. Eu creio que temos fotos dessas ovelhas, não? La cola, la recostada, pero a la cara não temos. E se foi. E aí eu me acordei. Falei, mira, este é o pastor. La oveja hoje a voz de seu pastor. La reconoce e la sigue. O pueblo de Israel foi preparado em toda a sua história para a venida de seu Messias. Havia uma expectativa da venida do Messias. Havia israelitas em Israel que verdadeiramente adoravam a Deus e sinceramente, segundo as Escrituras, aguardavam o Messias. Esperavam. E quando Cristo, que é o Messias de Israel, aparece e começa a manifestar-se, os israelitas que já esperavam o Messias, lo identificaram. Por isso os discípulos seguiam a Cristo. Eles identificavam e tinham a expectativa, por lo menos, que aquele Jesus era o Cristo, o Messias. Eram ovelhas de Israel esperando su Messias. O Messias apareceu. Juan Bautista lo identificou, porque era uma oveja. Identificou, este é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Assim lo identificou Juan Bautista. Os discípulos também eram assim. André viu a Juan Bautista, a Jesus, e foi comentar com seu amigo: mira,
encontramos um homem assim. ¿No será este el Cristo? Las expectativas de los verdaderos, de las verdaderas ovejas del Mesías. Israel era el rebaño de ovejas. Jesús, el verdadero pastor. E as ovejas agora escutavam sua voz e lo identificavam. Assim como este ciego de nascimento saberia a história da venida do Messias, pero quando escutou, quando Cristo falou, sou eu, o Senhor, o Messias, ele lo adorou. Porque as ovejas escutam a voz de seu pastor e la seguem. Então, Jesus estava sendo uma divisão clara no próprio rebanho de Israel. Ele estava dizendo: há ovejas que são minhas, elas me vão a reconhecer, e há ovejas acá que não são minhas, estas não me escutam. Porque ele estava aí com o liderazgo de Israel, todo el liderazgo, questionando su divinidad. ¿Será ese, se dice el Mesías, qué va a ser? Entonces Jesús estaba diciendo que las ovejas de Israel estaban siendo conducidas muchas veces por salteadores, verdadeiros lobos, devoradores. Por isso que ele disse acá, el que não entra por el redil de las ovejas, sino que sube por outra parte, é ladrão e salteador. Ladrão e salteador. E Jesus está dizendo, pero eu sou o verdadeiro pastor. E las ovejas, mis ovejas, me escucharão. E aí é uma divisão. Então, aí eu já estava no público se identificando como eles, a oveja de Israel que esperava o verdadeiro pastor, a oveja que não pertencia ao redil deste pastor, e a los salteadores que não estavam cuidando do rebanho do pastor. E quando ha sacado fuera todas as próprias, vá delante de ellas e as ovejas le siguen porque conhecem sua voz. Acá diz, a este abre el portero. El portero são aqueles encargados de cuidar al pueblo para o verdadeiro pastor. El portero. Quem era o portero? Os líderes de Israel. Los que tenían el encargo de conducir el pueblo hacia el pastor. Hoy yo sería el portero. Abre la puerta, cierra la puerta. Sí, mestre. Ahí van las ovejas. Las tengo acá, mestre. Mestre no, maestro. Las tengo acá, maestro. Somos contratados. Pero acá, Jesus está dizendo que Ele é o verdadeiro pastor. O porteiro não é o pastor. O porteiro não é o pastor. O verdadeiro pastor era Cristo. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes eram porteiros. Tinham que estar solo contratados, chamados por Deus para cuidar do rebanho de suas ovelhas. Pero parece que eles não estavam fazendo a coisa bem. Acá Jesus disse, mas al estranho não seguirão, sino irão de ele, porque não conhecem a voz de los estranhos. Então, as verdadeiras ovelhas de Israel iriam huir de este liderazgo
que não era reconhecido por Deus. Era estranho, era à parte, se portava mal, entrava por outro lado, roubava, queria sacar proveito, porque não era verdadeiramente o bom pastor. Então Jesus disse: "Las mis ovejas não vão hacer caso a los estranhos." Israel tinha pessoas estranhas em seu meio, com enseñanças que já não tinham nada a ver com a enseñança de Cristo. Fariseus, pessoas que poniam cargas de leis sobre o povo, leis que não tinham nada a ver com a vontade de Deus. Cargas. Legalismo. Tinha expositores da palavra que não exponiam a palavra ao povo. Não explicavam. Escribas que deveriam explicar, não explicavam como deveriam. Mas o verdadeiro pastor explicava, cuidava, ensinava, perdonava, restaurava. Essa era a função do pastor, cuidar da ovelha. E não oprimir-la e nem sacar proveito dela. O verdadeiro pastor assim lo hace. Este é o verdadeiro pastor. Cristo era este pastor para Israel. E se apresentava aí desta maneira. Então, ele 6 disse, esta alegoria, a palavra alegoria acá, muito mal traduzida, não? Pero esta ilustração, les dijo Jesús, pero ellos não entenderam que era o que les decía. O público que estava escutando a Cristo escutou esta ilustração, uma ilustração muito familiar a eles, não? Nós, como leemos a ilustração, temos que explicar que era oveja, que é redil, que é, não? Para eles era algo comum, mas eles não conseguiam fazer a relação entre a ilustração e o que Jesus estava dizendo. Que tem que ver uma coisa com a outra? Nós estamos dizendo que sois um impostor, ou que tenéis um demônio, porque sanaste a um ciego, pero não reconheciam o pastor. E Jesus estava dizendo, vocês não me reconhecem porque vocês não são mis ovelhas. Porque mis ovelhas escutam a minha voz e me seguem. E eu las levo a redil, e las saco de redil, e elas me acompanham, porque elas ouvem minha voz e me seguem. A figura del que va adelante, é o que está aí a figura. É o modelo vai adelante, e as ovelhas seguem atrás. Elas ouvem. Elas são, a oveja disse que, se está comprovado que tem a visão muito cortita, vê muito pouco. Então, nós venimos acá, todos nós, cieguitos, sem saber o que fazer. O que vamos fazer? Aí Matias vem acá e diz, bueno, minha senhora está em CTI, e eu tenho uns ninhos chicos, e tenho que trabalhar. E que vou fazer? E que de mim se minha mulher? E se meus filhos? E como lo hago? E quantas vezes passou isso por sua cabeça? Verdade? Passa. Por quê? Porque não podes dizer o que te vai passar dentro de 3 minutos. Não sabemos. Não sabemos. Pero confiamos na voz do Maestro. Amém. ¿No? Então, o pastor disse, estou cuidando de todo. Está bem. E como lo está cuidando? Não sei. Algo tem. Há um plano. Há um motivo. Algo vamos aprender. O maestro me vai falando a cada dia
o que tenho que fazer. E eu escuto sua voz e lhe sigo. Israel, havia ovelhas que escutavam e havia ovelhas que não escutavam. Las que não escutam não são dele, por isso não escutam. Las que escutam são dele. Sem mirar muito, sem ver muito, pero com a oreja bem grande. Choveu solo que ele foi para cá, choveu para cá. E aí Cristo me... e choveu acá. Assim caminhamos. Assim caminhamos. Com o que Ele nos disse. Confiamos em lo que está escrito. Cristo nos habla por sua palavra. Por isso lemos a Bíblia, porque confiamos em lo que está escrito. Ele habla, nós ouvimos. E se não oímos? Algum ladrão está falando. Era esta a situação de Israel com Cristo aí. Pero eles, o público que estava escutando, não entendia isso. Acá está dizendo, não entenderam que era o que les decía. Aí Jesus começa a ser explícito em sua ilustração. Volvió, pois, Jesus a dizer-lhes, de cierto os digo, eu sou a puerta de las ovejas. Vocês querem entender? Está bem. Há redil, lugar perfeito. Para entrar neste redil, têm que passar por uma porta. Eu sou a porta. Se não passam por mim, não entram. Então está falando, pueblo de Israel, eu sou o Messias. Se vocês não passam por mim, vocês não entram, vocês não são meus. O tema não é se vocês têm uma cédula, claro que não existia na época, né? Vocês não têm uma cédula israelita para entrar no redil. Vocês têm que passar por mim, a porta. Esta puerta passa qualquer, la nuestra acá. Cualquier, hasta eu passo. A parte grande, passo bem. Não sou gordito, passo bem aí. Cristo é a puerta para uma vida eterna com Ele. Que empieza acá, obviamente. Já começou. Para os que passaram já começou. Pero passa por Cristo. Não passa por Marcelo. Não passa por Billy. Não passa por la Assembleia. Não passa por el livro de ata. Não passa por la puerta del prédio. Não passa por rituales ou rutinas cristianas, como venir acá todos os domingos, se há um asado de homens ou uma reunião de mulheres, ou um passeio de los jóvenes, ou uma salida de los jóvenes, e e eu participo de todo. Não é esta rutina de evangélicos que hace com que nós tenhamos uma vida eterna com Cristo. A única puerta é Cristo. A única puerta é Cristo. Mate não é uma puerta. Os jovens chegam, habla com Mate. ¿Por quê? Porque Mate é a puerta. Parece um portal, é grande e tudo, mas não é Cristo, não é Ele. Ele é porteiro. Presenta a puerta. É por acá. Cristo. Há que passar por Cristo. Ter uma relação personal com Cristo. Reconhecer Cristo como Ele é, como Ele se identifica na Bíblia, Salvador, o que morreu por nossos pecados. Então, acá Jesus está falando, eu sou a porta de las ovelhas. Todas as religiões místicas trabalham com portales. E eles fazem simbolicamente portales em seus templos
ou onde eles estão cuidando. Los masones les encanta poner portales em todo lado. El portal de la Ciudad Vieja. Entonces, pasar por el portal, pasar por un puente, ir al otro lado, cruzar el río. A ellos les encantan estas figuras, a ellos. Vas a estos templos y lo primero que tiene es un portal. No, nosotros tenemos una puerta porque senão el frío nos mata en invierno y nos mata en verano también. Nada más que eso. Y entre semana alguien se mete acá y lleva lo que no tenemos. Vai levar sillas. Portal. La puerta para el mundo espiritual con Dios es Cristo. No hay otra puerta para pasar. Hay que pasar por Él. Él es la puerta. Cristo es la puerta. El 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, los que vinieron antes de mí y se anunciaron como verdaderos líderes conductores de Israel, muchos de estos eran ¿qué? Ladrones, salteadores, y las verdaderas ovejas no les siguieron, seguían esperando el Mesías. Yo soy la puerta. Ahí él hace esta figura, ¿no? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entra y sale por Cristo Jesús. Está cuidado, está alimentado por el verdadero Maestro. Está cuidado y está alimentado. Cuidado de todos los peligros que involucra estar viviendo esta vida acá neste mundo. Estamos cuidados por Deus. Nos enfermamos como todos se enfermam. Vamos a morir como todos mueren. Temos dificuldades en el trabajo, en casa, en el hogar, como todos tienen. Pero tenemos un pastor cuidando de todo. E temos o alimento adequado para passarmos por este momento. Uma coisa é passar o inverno bem alimentado, outra coisa é passar o inverno sem alimento, ou com péssimo alimento. Cristo nos alimenta por sua palavra. Passamos os momentos difíceis, bem alimentados, fortalecidos para aguentar, não nos desviamos do problema. Passamos igual, pero passamos bem alimentados, bem nutridos por sua palavra. E Cristo estava dizendo, Israel, los que esperam em mim, los que oyen mi voz, los que confiam em mim, eu sou a puerta. Eles vão passar por mim, e quando eles saiam por mim, eu vou adelante de eles vão seguir, eles vão escutar minha voz. Eles vão escutar minha voz. El ladrão não viene sino para hurtar e matar e destruir. Satanás tem 3 objetivos para tu vida: hurtar, matar e destruir. E a ordem para Satanás aí não lhe importa muito. O que ele dê para ser, ele quer fazer. E Cristo, eu he venido para que tenham vida, para que la tenham em abundância, qualidade de vida. Qualidade de vida. É quando as pessoas escutam as lutas que passamos e com quem la passamos. Com Cristo Jesus. Esta é a diferença. Choramos a los pies de Cristo. E quando Deus nos dá sua bendição, nos alegramos aí mesmo, a seus pés. Essa é a ideia. Temos um pastor que cuida de nós. Um lugar correto para ir quando há problemas. Estamos afuera, vem o frio, vem a noite, vem os lobos.
¿qué hacemos? Buscamos la puerta. Ahí hay seguridad. En este redil estamos tranquilos. Cristo es la puerta. Si somos acá un redil de ovejas, es porque hay una puerta en este redil y esta puerta es Cristo. Y el que no pasó por esta puerta no es oveja. Y no va a escuchar la voz. Aunque la vea, la lea, no va a escuchar. No va a hacer caso. Porque su pastor es otro. Su pastor es su psicólogo. Su pastor es su pai de candomblé. Su pastor es el gurú de asiático, no sé de dónde. Su pastor son la política y sus promesas. Su pastor no es Cristo. Pero nosotros, cuando vemos que la noche llega, que los lobos vienen, nosotros tenemos un redil, que es el pueblo de Dios, donde se reúnen. Y una puerta por donde todos pasamos, que es Cristo. Y ahí hay vida en abundancia, porque tenemos las respuestas. Porque tenemos las respuestas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús dice, yo no soy solo la puerta por quien ustedes la tienen que pasar, pero ustedes van a tener ahí un pastor también, que soy yo mismo. Por esto, Cristo es la puerta del redil, de nuestro redil, pasamos por ahí. Todo tema nuestro se soluciona a los pies de Cristo. Pasamos por ahí. Y Él mismo, ahora como pastor, nos guía. Nos lleva a buena agua, a buen pasto. Aí nos acordamos del Salmo. El Señor es mi pastor y nada. ¿Y por aguas? Buena agua, buena comida. ¿Qué es esto? Es la palabra de Dios, que refrigera agua y alimenta pasto. Cuando pasé por dificultad estaba como que no me aguantaba más. ¿Quién me sostenía? Cristo. Y ahí venimos acá en el redil y cantamos, Él me sostendrá, Él me sostendrá. ¿No? Cantamos acá alegres, reafirmando que Él me sostendrá, porque tantas veces yo me acuerdo que Él me sostendrá. Pero, a veces llorando, sostendrá. Sostuvo. Gracias. Contentos porque Él me sostuvo en el pasado. Contentos por la garantía que nos va a sostener. Y a veces llorando, porque en medio del sufrimiento, la esperanza que tenemos, Él me sostendrá. Entonces a veces cantamos llorando, porque en el medio de la lucha, Él me sostendrá. Entonces tenemos este pastor. Israel tenía este pastor. Era así en relación de Cristo con su pueblo. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no les importan las ovejas. A veces el pastor contratava um assalariado para cuidar do rebanho de noite
Pero quando este vê que vienen os peligros e os lobos e todo o demás, ele hoje. Este não é Cristo. Estes são os líderes que muitas vezes buscamos afuera. As filosofias de vida que buscamos afuera. Quantos acá já não estão com um remédio de tarja negra como solução para seus problemas? Ou já lhes ofereceram este remédio como solução para seus problemas? Ah, estou com um problema, toma isto acá. Você termina o problema. Dormir soluciona o problema? Não. Uma senhora me disse uma vez, pero eu não duermo de tanta ansiedade que tenho. E que queres que haga? Se vos não podes dormir, não duermas. Quédate despierto. Ah, pero ¿y cómo hago? Pasto. Tienes que buscar buen pasto. Abrir a Bíblia. Imagínate, vas a ter 8 horas livres, todo tranquilo, nadie molestando, solo tu cabeça com tus problemas. E a ler a Bíblia. Gabriela uma vez me disse, o que hago eu? Leia a Bíblia. Já me disse isso. Não consigo dormir. Leia a Bíblia. Aí eu lhe perguntei, como te foi? La verdade que não me deu um capítulo. Se despertou com a Bíblia na cara. E a esta senhora lhe passou o mesmo. Disse, sí, me encanta, eu estou sem sueño e empiezo a ler, pero não consigo ler o salmo todo. Me duermo na metade do caminho. Pero não querias dormir. Queria tomar remédio para dormir. A hora que dormís, estás enojada porque não consegue ler a Bíblia. E se não se... Isso não... outro peligro, não? Estou desperto, o que vou fazer? Vou comer. A maioria das pessoas com problemas como eu, le encanta assaltar a heladeira, não? De noite. Parece que a comida agarra outro sabor quando passa das 12 da noite. Não? Todo cambia, não? O jamón é diferente, o poroto é diferente, a carne fria, a pizza dura, a leite, não importa, o que encuentres aí, o huevo aí sale. Já pensou? Aí tem que comer de todo, não? Para provar, para ver se há algo com sabor. É um problema. Agora, ler a palavra de Deus é uma solução. É uma solução. Não há que fazer, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É alimento. Ele assalariado não é o dueño das ovelhas. Não está preocupado por elas. Ele está aí por seu salário. E quando vê o problema, não cumpre. Este tipo de pessoas estava guiando a Israel. Pero as verdadeiras ovelhas estavam esperando a chegada do verdadeiro Messias. Quando lo vieram, escutaram sua voz e lo seguiram. Isto falava Cristo. Eu sou o bom pastor e conosco mis ovejas, e as minhas me conhecem. Esse é o tema. As ovelhas conhecem, como aquelas ovelhas. Pode gritar aí, vocês não são um pastor. Não estou para a foto. Não atendo turistas. Eu sigo meu pastor. Assim como o Padre me conhece e eu conozco ao Padre e pongo minha vida por las ovejas. Então, Cristo estava falando, eu sou um tipo de pastor de ovejas que tenho uma relação íntima
con el Padre, con Dios. De la manera como Dios conoce a Cristo y Cristo conoce a Dios. Con esta intensidad las ovejas van a reconocer a su pastor. Israel va a reconocer al verdadero pastor de la manera como el Padre reconoce al Hijo. E Cristo disse, eu pongo minha vida por las ovelhas. Cristo puso sua vida por suas ovelhas. Está disposto a morir por elas. E ele disse, também tenho outras ovelhas que não são de este redil. Aquelas também devo trazer, e oirão minha voz, e haverá rebanho e pastor. Acá entramos nós. Hasta entonces estava falando com Israel. Pero os mesmos princípios se aplicariam a las ovejas que ele aún tendría que alcançar, que estavam em outros rediles de Uruguai, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de Ásia, de Oceania, por miles de anos que se juntariam aí, todas suas ovejas, e ele ia atrás de cada uma de suas ovejas. Nenhuma oveja se lhe escapa, porque ele se vai apresentar, elas vão ouvir sua voz e lo vão seguir. E lo vão seguir. Por isso que é lindo sabermos que estamos incluídos no plano de Deus. Outras ovejas. Nós somos as outras ovejas. As ovejas de Israel estavam aí, plano para elas e todo o demás, pero há outras. Há outras. Somos nós outros. Por isso me ama o Padre. Por que Deus ama a Cristo? Porque eu pongo minha vida para volvê-la a tomar. Cristo põe sua vida por las ovejas. Pero Ele mesmo tem poder para retomar esta vida e seguir com suas ovejas. Ou seja, Ele muere por suas ovejas, pero sua muerte não vai desamparar as ovejas. Porque Ele mesmo tem poder para restaurar sua vida. Ele não quedou morto na cruz. Ele morreu na cruz por suas ovejas, todas elas, todas as ovejas de Israel, todas as ovejas de los outros rediles que pertencem a Ele, porque dia, já no futuro, Ele vai ser de todo isso solo rebanho. Por agora está buscando as ovejas de outros rediles, Ele está buscando. Pero Ele vai seguir trabalhando e vai trabalhar também com Israel. Pero dia, mais allá, no futuro, seremos todos solo rebanho, novo céu e nova terra. Então, acá é bastante escatologia, cara, não? Ele dá a vida e Ele mesmo la retoma para seguir pastoreando. Nada me la quita, nada pode quitar a vida de Cristo. Sino que eu de mim mesmo la pongo, eu vou poner minha vida por minhas ovelhas. Ele estava falando isso ao povo de Israel. Tenho poder para ponerla e tenho poder para volverla a tomar. Este mandamento eu recebi de meu Padre. Cristo disse, andar já, morir por las ovejas, ressuscitar e seguir cuidando das ovejas. E Cristo tal qual é isso. Por isso Deus le ama, porque Cristo é obediente, como figura de hijo, Deus hijo. Ele põe sua vida em la cruz, pero la tumba está vacía porque Ele ressuscitou. Ele puso sua vida e Ele mesmo la retomou. Esta é nossa esperança. Nosso pastor está vivo. Tu, pastor, está vivo, não está morto. Las Escrituras, a Bíblia, não é livro morto, são palavras de vida.
Porque el que la escribió, el que inspiró a sus hombres a escribir, Él está vivo. Él murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Él nos rescató para sí. Pero uno tiene que entregarse a este Cristo. Pasar por la puerta. É aceptar que sois um pecador. E aceptar o sacrifício de Cristo na cruz por vós. Porque por nosso pecado estaríamos no inferno. Um inferno que começa a viver aqui na terra e só vai empeorando. E com a morte, morte eterna. O verdadeiro inferno. Uma vida eterna sem Deus. Pero somos salvos de isso. Quando aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. Teníamos que morir por nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou nossa deuda. Nossa deuda hacia Cristo é impagável, porque Ele la pagou com sua vida. Pero graças a Deus que Cristo é Deus. E Ele mesmo pode tomá-la de volta. Nadie foi allá hacer um trabalho na tumba para traê-lo à vida. Ele mesmo, por su poder, volvió a viver. Então, Cristo está dizendo acá que Ele é nosso pastor. Sua palavra está à nossa disposição. E aqueles que escucharem a palavra de Deus sendo exposta, este vai identificar a palavra e vai seguir a Cristo. ¿Sabe qual é a preocupação número 1 acá de los pastores desta igreja? Los porteros. A preocupação número 1 é que nós prediquemos solo a palavra de Deus. Porque as verdadeiras ovelhas vão a escuchar a palavra de su pastor, del gran pastor. Porque se um dia nós salimos de la palavra, nós vamos poner acá um montão de ovelhas que não são ovelhas de Cristo. E nossa posição será de ladrão e salteador, que estamos yendo por outro lado, mas não passando por la porta. A palavra de Deus tem que ser predicada e reproduzida em todas nossas relações. Por isso que as maestras estão ensinando a palavra, a mesma palavra. Por isso que nos reunimos em grupos por la semana, homens, mulheres, amigos, discipulado, lo que seja. Estamos preocupados com a palavra. Não queremos escuchar nada fora da palavra. Porque as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor e lo siguen. Nós temos que ser condutores desta palavra. E se não la somos, estas ovelhas vão a buscar pasto verdadeiro. Os que se vayam de acá, seja porque não querem o verdadeiro pasto, porque não são de Cristo. Mas os que são, que venham de onde seja, de Cuba, venga de Norteamérica, de Canadá, não sei, de Argentina, venga de onde venga, de Venezuela, pero venga por la palavra. Não porque Billy é flaquito ou porque Marcelo é gordito. Não importa. La palavra importa. La palavra importa. Amém? Que nós sejamos ovelhas del verdadeiro pastor. Escuchen a sua voz e le siguen. Seguir al pastor. Aí está.
Essa é a figura. Seguir o pastor. Amém? Amém. Ele é nossa porta. Ele é nosso pastor. Que Deus os bendiga. Oremos. Padre Santo, te alabamos por tu palavra, te alabamos porque sabemos que tu eres nuestra puerta, que podemos passar por ti e encontrar segurança em tu redil. E quando tu nos sacas a sair ao mundo, sabemos que tu nos vas a levar a pastos verdes aún para boa alimentação. Estaremos sempre contando contigo quando viene a noite, quando os lobos vêm, quando os falsos pastores aparecem. Não queremos escuchá-los, queremos escuchar só a ti e a tu palavra. Dá-nos esta perseverança. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.